Olá pessoal, eu aqui de novo, professor Silas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre soma de matrizes, tá bom? Então a gente vai verificar que algumas operações em matrizes aparecem de maneira natural nas nossas contas, certo? E é um caso da soma de matrizes. Então suponha aqui que você tenha uma empresa que produz grãos, tá bom? Então ela sintetizou aqui sua produção durante um primeiro ano e depois durante um segundo ano. Então, por exemplo, essa informação aqui, ó, essa informação aqui significa dizer que ela produziu 700 milhares de toneladas de arroz na região B. Então, ela tinha uma região, certo? E ela subdividiu essa região em três regiões, e nessas três regiões ela produzia, né, soja, feijão, arroz e milho. Beleza? Então, na região B, ela produziu 700 milhões de toneladas de arroz. E, por exemplo, essa outra informação aqui, ó, significa que na região C, durante o segundo ano, ela produziu 100 milhões de toneladas de feijão, certo? Agora eu pergunto para vocês, se eu quiser sintetizar esses 2 anos em uma única tabela, o que que eu poderia fazer, né? Eu poderia fazer, né, uma tabelinha cuja os elementos seria a soma, né? Porque se eu quero sintetizar de quanto que ela produziu na região A de soja, por exemplo, durante os 2 anos, então eu tenho que considerar essa produção durante o primeiro ano e tenho que também considerar essa produção durante o segundo ano. Ou seja, quanto que ela produziu soja na região A durante os 2 anos? Então ela produziu 3 mil milhares de toneladas mais 5 mil milhares de toneladas, certo? Que aí dá um total de 8 mil, certo? Então, a tabelinha ela vai ser uma tabela que vai ser de modo natural a soma dessas duas tabelas. E a gente tinha combinado que uma tabela a gente pode ver ela simplesmente como uma matriz, né? Então vamos escrever aqui a matriz é, que vai sintetizar todas essas informações. Pronto, pessoal. Então aqui está a nossa tabelinha, tá? E aí vocês vão me ajudar a preencher essa tabelinha com todas as informações. Então, por exemplo, aqui, qual é a informação que vai vir aqui? Então, aqui vai vir a informação sobre a produção de soja na região A durante os 2 anos seguidos. Então, vai ser qual a informação que a gente vai colocar aqui? A informação vai ser o seguinte: vai ser a produção no primeiro ano mais a produção do segundo ano. E aqui vai dar 8 mil, correto? Perfeito. É, qual vai ser qual vai ser a produção aqui de feijão na região A durante esses 2 anos? Então vai ser 200 mais 50, que vai dar 250. E assim por diante. De arroz, pensando agora só na região A, né? Então de arroz vai ser quanto? Vai ser 400 mais 200, que vai dar 600. E de milho vai ser 600 mais zero, que vai dar 600 também. E assim a gente vai preenchendo todo. Então agora a gente vai ver a tabela toda montada. Bom, então pessoal, de maneira natural, o que que a gente fez para poder obter essa tabela? A gente somou elementos correspondentes, tá? A gente somou o elemento, a quantidade de soja da região A do primeiro ano com a quantidade de soja da região A do segundo ano e assim por diante. São elementos correspondentes. O que que são esses elementos correspondentes matematicamente? São elementos que, dada a tabela, ela está ali na mesma posição, né? Só vai mudar a tabela, mas a posição do elemento vai ser o mesmo. Então agora a gente vai fazer isso aqui, só que de maneira mais matemática, beleza? Então vamos lá. Na aula anterior, a gente, a gente escreveu, né, deu a notação de matriz. Então, vamos fazer agora o que que é a soma de duas matrizes. Beleza? Então, se é a soma de duas matrizes, eu vou considerar primeiro uma matriz A, depois uma matriz B, e vou dizer o que que vai significar somar a matriz A com a matriz B. Então,
seja, né? Seja, sejam A. Não sei se vocês lembram, mas como era que a gente escrevia A? A gente poderia usar essa notação aqui, né? A, A e J. O que isso significa? Que os elementos da minha matriz A, eles estão sendo chamados de A e J. O que é o elemento A e J? O elemento A e J é o elemento que está na linha I e na coluna J. Aí o que eu preciso a mais para definir a matriz? Eu preciso da a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Lembrando que a quantidade de linhas é o primeiro, né, que vai aparecer, e a quantidade de colunas é o segundo. Então, é a matriz A que a gente vai chamar de N por M. Ordem N por M. Então, eu vou considerar essa matriz A e vou considerar a matriz B, que vai ser a matriz B e J, certo? Bom, como eu vou ter que somar elementos correspondentes, então a matriz B, ela precisa ter a mesma ordem que a matriz A. O que isso significa? Que ela precisa ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas da matriz A. Então ela também vai ser uma matriz N por M. Beleza? Então, se eu considerar essas duas matrizes, então o que vai ser a soma? Então, a soma A mais B, tá? Essa soma aqui é a soma das matrizes. Ela vai ser, por definição, o que isso significa? Significa que eu estou querendo escrever, é, é, eu estou dando significado para soma de matrizes. Quando eu digo assim, por definição, significa que aquela coisa, né, tem um significado que eu vou colocar agora. Ou seja, somar duas matrizes, A mais B, vai ter o seguinte significado, né? Então, A mais B, certo? Eu vou colocar até aqui a notação de por definição. Isso aqui, esse símbolo dois pontos igual significa por definição. Então A mais B vai ser eu simplesmente pegar o elemento A e J da minha matriz A e somar com o elemento B e J da matriz B. Tá? Isso aqui vai me gerar uma matriz, e essa matriz ela também vai ter a mesma ordem que as matrizes originais. Ela vai ser uma N por M. Beleza? Então, isso aqui, para a gente, é a nossa definição de soma de matrizes. Então, quando eu falar em soma de matrizes, eu quero dizer isso aqui. Vamos ver um exemplo prático, né? Eu vou anotar aqui e a gente vai estudar esse exemplo prático. Bom, pessoal, então tá aqui nosso exemplo, e aí a gente tem essas duas matrizes, tá? Então, eu vou querer que a gente obtenha a soma dessas duas matrizes. Beleza? Bom, então para começar essa matriz A aqui, qual é a ordem dela, pessoal? Qual é a ordem da matriz A, né? Que vai ser, logicamente, a mesma ordem da matriz B. Então, para descobrir a ordem, a gente precisa descobrir quantas linhas e quantas colunas a matriz tem. Então, lembrando que as linhas se referem a essas coisas aqui horizontais, tá bom? Então, são três linhas. Então, ela vai ser uma 3 por... A vertical se refere à coluna. Então, 3 por 2, são duas colunas. E a matriz P também ela vai ser uma 3 por 2. Tranquilo? Bom, então vamos tentar obter aí essa soma dessas duas matrizes. Então, se a minha A e a minha B é isso aí, o que isso aí implica? Ou seja, se a minha matriz A e B é essa daí, quem que vai ser a soma da matriz A com a matriz B? Então, a soma da matriz A com a matriz B, ela vai ser o que, pessoal? Bom, eu vou só reduzir um pouquinho aqui essa nossa escala para poder caber aqui todinho no quadro. Pronto, então reduzir aqui. Perfeito. Certo? Então, aqui, quem é que vai ser minha matriz A mais B? A matriz soma. A matriz soma, ela vai ser a matriz cujos elementos são as somas de elementos correspondentes. Então, quem é que vai ficar na primeira linha e primeira coluna? Primeira linha e primeira coluna vai ser a soma do elemento da primeira linha
primeira coluna da matriz A e com com o elemento da primeira linha e primeira coluna da matriz B. Então, quanto é 4 menos 3? 4 menos 3 dá... 4 menos 1 dá 3, né? Então, aqui vai ficar 3. Beleza? Tranquilo? Bom, quem é que vai ficar na primeira linha e segunda coluna? Então, primeira linha e segunda coluna. Eu olho aqui quem é que está na primeira linha e segunda coluna, e aqui também. Aí o que eu faço? Eu somo esses dois elementos. Quando eu somo esses dois elementos, eu obtenho o quê? Obtenho que 3 mais 0 dá 3. Então aqui vai ficar 3 também. E assim por diante. Quanto é 8 mais 2? 8 mais 2 dá 10. Então aqui vai ficar 10. Quanto é 1? Com menos 5 dá 1. Menos 5 dá menos 4, né? Então dá menos 4 aqui. 0 mais 8 dá 8, certo? E 3 mais 3 dá 6. Então a matriz soma dessas duas matrizes aí é essa matriz aqui A mais B, que é composta de 3, 3, 10, menos 4, 8 e 6, que é uma matriz também que é 3 por 2. Beleza? Tá aqui, 3 por 2. Então, bom, a soma de matrizes é simplesmente isso. É você somar os elementos correspondentes. Você pega o elemento da primeira linha e primeira coluna, soma com o elemento da primeira linha e primeira coluna das duas matrizes, e aí a gente obtém as somas de matrizes. Tranquilo? É isso, pessoal.